Bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube sobre genealogia da Polônia. Hoje nós vamos fazer um tutorial abordando como traduzir registros de nascimento. Inicialmente eu quero reafirmar o que disse lá no primeiro tutorial que eu fiz, que eu não leio, não falo e nem escrevo a língua, portanto eu vou ler as palavras nos registros da forma que elas estão escritas. O foco do tutorial não é ensinar gramática ou pronúncia ou declinação, e sim focar em como identificar as palavras-chave nos registros de forma a extrair deles a maior quantidade possível de informações. Então, esse tutorial inicia com registros de nascimento, possivelmente mais tarde eu faça um de nascimento, de falecimento e de casamento, que aí já teremos uma base prévia desse aqui para nos ajudar, né? Bom, então inicialmente vamos mostrar aqui alguns tipos de registros de nascimento. Este aqui é o chamado em formato colunar, obviamente porque ele está disposto em colunas. As colunas aqui e o texto estão escritos em polonês, mas também são encontrados em russo, em alemão e em latim. Quando eles apresentam assim esse cabeçalho datilografado, impresso, fica fácil de transcrever isso aqui para um Google Tradutor, e aí se descobre que informação está sendo pedido para cada coluna. Obviamente quem já domina um pouco a língua vai direto no que está escrito aqui e vai descobrir, tá? Este formato é um deles, colunar. O próximo formato é este aqui, chamado parágrafo curto, justamente porque ele se reduz a 4 ou 5 linhas no máximo, geralmente são escritos em latim, né? E contém um mínimo de informações, as essenciais, mas são mínimos, não tem detalhados. Depois desse parágrafo curto, eu vou mostrar aqui para vocês desta mesma pessoa, no mesmo ano, no mesmo lugar, que é o chamado parágrafo longo, que como se pode ver aqui tem 3 ou 4 vezes mais linhas, portanto existe um detalhamento maior das informações. Ok? Bom, este aqui é o registro que eu escolhi para a gente iniciar o aprendizado. É uma caligrafia intermediária. Eu não quis escolher uma caligrafia ótima para todo mundo não ficar pensando que é sempre fácil desse jeito, e nem também aquelas caligrafias horríveis de rabuscada que vai desestimular porque a pessoa não vai conseguir ler absolutamente nada. Então aqui é um registro com uma caligrafia intermediária que é possível a gente começar a aprender por aqui. Então a primeira coisa que vamos notar aqui é que nesse lado esquerdo aqui é o lugar onde as pessoas moravam, onde nasceu, onde casou, onde faleceu. E aqui adiante pode ser o mesmo lugar ou pode ser outro. Aqui no caso é o mesmo, mas vocês podem ver que o nome está escrito de forma diferente, pelo simples fato de que nesta posição a palavra sofreu declinação. Então vocês, quando encontrarem casos assim, se preocupem para ver se a palavra começa com as mesmas letras, né? O final aqui vai mudar simplesmente pelo fato de que está declinado, não é uma coisa com que devam se preocupar muito, tá? Então vamos agora começar a identificar as palavras-chave. A primeira palavra-chave é esta aqui, ó. Datilografada, ela é isto aqui. Ao verem isso aqui, vocês já sabem que estão vendo um registro escrito em polonês. Se começar com outra coisa, ou é latim, ou é alemão, ou é russo, mas não é polonês, certo? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui, por exemplo, ó, a palavra que eu mostrei, o W, aqui esta palavrinha, e aqui o nome do lugar declinado, Bronichewie, que o lugar é Bronichewo. Vou mostrar agora outra do mesmo lugar, mesmo ano, em que não tem aquela palavrinha Wsi, só tem o W, né? Então às vezes colocam, às vezes não colocam aquela palavrinha Wsi. Nós já vamos chegar lá para explicar. Uma terceira palavra que aparece mais raramente é esta aqui, Miesse. Estão vendo que aqui é aquela palavrinha-chave, ó,
Aqui é um outro lugar, não é aquela mesma que eu mostrei. Aqui é Piotrkowie. Tá? E também aparece, ainda mais raramente, assim, ó, Osadzie. E aqui o nome do lugar. Ok? E o que são esses lugares? O que são essas palavras? Essas palavras são a forma declinada dessas aqui. Vevsi vem de viés, vila, povoado, vilarejo. Vemiesia vem de miasto, cidade, por oposição ao lugar pequeno. É preciso levar em conta que na Polônia existem milhares de lugares com 200, 300 pessoas. Então, obviamente uma cidade que tenha 5 mil, 10 mil, que para nós é apenas um bairro de uma cidade, para eles é um miasto. Né? Então é presente essa questão de grande ou pequeno, é relativo em função da geografia, das características geográficas das localidades na Polônia. Né? Essa aqui é uma outra, que aparece mais raramente ainda. Como a maioria dos lugares na Polônia são pequenos, o que vai aparecer mais comumente nos registros vai ser isso aqui. Wsi, seguido do nome do lugar, ou simplesmente V, seguido do nome do lugar. Ok? Voltando aqui no registro, então, depois do nome do lugar, vai aparecer essa palavrinha aqui, dnia, que são os dias. Os dias aparecem escritos sempre por extenso. Aqui, por exemplo, é 25. Né? Obviamente, nós vamos mostrar para vocês uma tabela dos numerais, em ordem cardinal e ordinal, que permitem identificar quais são os dias. Está aqui a tabelinha. Né? Eu vou mostrar depois um site onde essa tabela está armazenada, para vocês poderem ver em tamanho maior. Então vocês podem ver aqui, ó, que tudo começar na casa dos 20 começa com essa palavra. Dwadziesia. Então você identifica a primeira, sabendo que alguma coisa começa com 20. A segunda palavra você vai procurar entre 1 e 9 para saber se é 21, 22, 23. Então naquele exemplo ali que eu mostrei, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. DVD, você já sabe, começa com 20. A seguinte começa com pi alguma coisa, pia, pie, o que é isso? Você vai procurar o que começa aqui entre 1 e 9 que começa com P. Ou esta aqui, ou esta aqui. É essa aqui. Então 25. É a maneira de identificar que ali é 25. Ok? Voltamos aqui no registro. Bom, depois do dia vem o mês. Aqui o mês sempre é escrito com a inicial maiúscula. Né? Então vamos ver aqui também uma tabela de meses. Então aqui apresentando no nominativo e no genitivo. Ok? Aquela que nós vimos aqui está esta aqui, está no genitivo, está declinada. Essa é a forma nominativa, essa aqui. Também é fácil de identificar, porque vocês veem que o começo de cada palavra é praticamente igual, só muda lá o finzinho por conta da declinação. Ok? Não tem maiores problemas, portanto, em identificar o que é o mês. O seguinte passo são essas duas palavrinhas aqui, Tisiak Osemset. Isso significa, voltamos aqui, simplesmente 1800. Então, como praticamente todos os nossos ancestrais vieram por volta de 1890, ou antes disso, e ninguém veio com 100 anos de idade, os registros que nós fomos olhar, praticamente todos eles vão começar com essa palavrinha identificando, né, o milhar e a centena. Obviamente, depois do 1800, nós vamos aprender como identificar os anos 50, 60, 70 e a unidade também. Ok? A palavra seguinte, depois disso, 1800 e alguma coisa, né, vai ser essa palavrinha aqui, roku, significa ano. Né? Então está dizendo, aqui do começo, aconteceu em Zabrzejewiec no dia 25 de outubro de 1800, aqui está cortado, eu sei que é 60 ano. A ordem que eles escrevem é diferente, na tradução a gente vai adaptando. Né? Aí vem essa palavrinha aqui, Ogodzini, significa a hora em que ocorreu. Ok? Então aqui, na hora, aqui novamente nós vamos voltar lá naquela tabela de numeral para ver que hora é essa aqui que começa com TRZ. Né? Certo?
Aqui eu já sei que é a terceira, ela também está declinada, mas a gente vai naquela tabela, nos permite saber então a hora. Depois da hora, ele vai dar uma informação dizendo se é antes ou depois do meio-dia. Eles não dividem o dia assim como nós, contando 24 horas. É 12 horas e conta antes do meio-dia e depois do meio-dia. Então aqui depois da hora, ele vai dizer se é antes ou depois do meio-dia ou dá outra informação, né? Essa tabelinha de noção de tempo também nós vamos ver aqui, né? Como eles escrevem. Por exemplo, no dia de hoje pode ser escrito dessas três formas aqui: diz ou diz-ci ou ved new. Rano significa de manhã. Antes, essa palavrinha antes do meio-dia. E esta palavrinha aqui, depois do meio-dia, né? Ao anoitecer, já de noite, antes da meia-noite, exatamente à meia-noite, depois da meia-noite. Tudo isso aqui em relação a hoje. Nesta coluna aqui, relativo a ontem, né? Ontem ou no dia de ontem. É aqui, anteontem, antes de ontem, né? Precede. Que vem antes, na frente. Então, antes de ontem, mesma coisa que anteontem, no dia de ontem, ok? Então, olhando nesse registro aqui, tá aqui, ó, poludne, ou seja, às 3 depois do meio-dia, que a gente vai traduzir, obviamente, por às 3 da tarde, certo? Essa seguinte palavra também é a chave, stavil-sie, vamos ver aqui, impressa, é assim. Eu traduzo por compareceu, como acontecia nos cartórios aqui no Brasil, né? Perante mim, tabelião, apareceu, apresentou-se, compareceu, fulano de tal, assim, assim, assim. Essa palavrinha aí precede, então, o nome do declarante. O nome do declarante está aqui, nome do declarante, seguido do sobrenome, né? Seguido da profissão, aqui está a profissão, é algo ligado à agricultura. Também, como é uma lista extensa de profissões, isso aí nós vamos mostrar o link para o site onde tem uma lista de profissões. E em seguida vai vir a idade dele desta forma. Esta palavrinha aqui, lat, significa anos. E aqui uma outra palavrinha que é um verbo. São dois verbos diferentes, já vou mostrar. E entre elas, entre esta palavrinha e essa, eles colocam a idade, sempre também por extenso, né? Como a gente já viu aqui, a gente falou que isso aqui começa com 20, a gente já sabe que aqui também é alguma coisa, 20 alguma coisa. E nós vamos recorrer à tabela dos numerais para descobrir o que é, né? Então vamos ver aqui, depois, voltando aqui o que eu quero mostrar. A palavrinha pode ser lat, aqui vai estar a idade e essa palavra, ou lat, aqui no meio a idade e essa palavra aqui. Uma das duas, uma significa tendo, outra significa contando. Então, tendo tantos anos, contando tantos anos de idade, é a forma de a gente dizer aqui, né, com tantos anos de idade, né? Não tem grande dificuldade nisso aí. Então, aqui, ó, agricultor, idade 26, contando ou tendo, ok? A palavra seguinte vai introduzir as testemunhas. Ela pode estar assim, vamos ver aqui se aparece com outra, ou estar assim, na presença de, né? Ou perante as, na presença de, e aqui sim o nome da primeira testemunha vai aparecer declinado. É interessante mostrar isso aqui, porque vejam que ele coloca a letra A depois do nome Mikolai. E ele vai fazer isso para tudo que é nome. Não é uma Michalina, não, uma Miguelina. É um Mikolai, é um homem. Se fosse homem Jan, estaria escrito Jana. Se fosse Francisco, estaria escrito Francisca. Se fosse Simon, estaria escrito Simona. Jacob, estaria escrito Jacoba, né? Porque sempre aparece declinado. Aqui está cortado. Outra dica que mostra é que vai terminar Ruminski Ego. Identifica que é homem. Repete a mesma coisa da idade, estão vendo aqui, ó, lat. Então, idade aqui 29. E Jana, não é Joana, é João. Verbowskiego. Está indicando então que é um nome de homem. Novamente a idade 20 e vamos aprender, né? Também é
agricultor. Estão vendo aqui que repete? Aqui está de um jeito, aqui está do outro por conta da declinação. Da onde eles são? Deste lugar. Tá? Z, informando a origem deste lugar. Certo? A próxima palavra-chave é isso aqui. E o casal nam. Vamos ver o que é isto. E apresentou-nos e mostrou-nos. Quem mostrou-nos? O declarante. Com as testemunhas mostrou-nos. O que ele mostrou-nos? Agora aqui é que a porca torce o rabo com sim. Uma criança do sexo masculino ou uma criança do sexo feminino. Vejam, eu mostrei aqui com vermelho declinado, porque se a caligrafia está péssima, é difícil de saber se escrever um M ou escrever um Z, para saber se está falando de uma criança feminina ou de uma criança masculina. Okay? Então a diferença vai ser só essa letrinha, M ou um Z com o ponto. Então, depois de dizer o sexo da criança, vai dizer onde ela nasceu. E está por essa palavra aqui, ó, urodzone, nascida, vem de urodzen, nascimento, nascida em, o nome do lugar novamente, na forma declinada, a palavra dia, que a gente já viu anteriormente, e aqui, depois do dia, está dizendo alguma coisa. O que é isso aqui? Vamos ver aqui aquela tabelinha de tempo, Vichorai. Não sei se é assim que diz. Ou seja, está dizendo que a criança nasceu ontem. Repetindo aqui a imagem para vocês verem. Aqui, ó. O Godzini. A gente já viu que significa hora. Em que hora? Dugriei Hanu. Voltamos lá para rememorar na tabela. Hanu é de manhã. Ou seja, nasceu às 2 da manhã. Ok? Depois disso, essa outra palavrinha-chave aqui. Z Iego Malzonki. Aqui. Escreve assim. De sua legítima esposa. Aqui é interessante notar o seguinte. E essa outra palavra aqui, já vou mostrar porque eu vou retornar no registro. Akusherka significa parteira. Então, quando vocês estiverem vendo um registro e aqui não for o nome de um homem, que geralmente é o pai, tiver o nome de uma mulher, é bem provável, como na maioria dos casos, que quem fez a declaração foi a parteira, e isso vai implicar que a criança nasceu de mãe solteira. Quando for um homem, que é o marido, vai ser precedido disso aqui, de sua legítima esposa. Se não tiver isso aqui, Ze Iego Malzonki, e aqui for um homem, significa que esse homem não é o marido. Pode ser um irmão, um cunhado, um tio, um vizinho. Mas isso é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Ou é o pai que está declarando, e aqui está Iego Malzonski, ou será, depois do nome da mulher, aqui vai estar escrito aqui a profissão akusherka. E aqui vai estar o nome da mãe, sem essa expressão, e o nome da filha. Ok? Depois do nome da mãe, está dizendo aqui, ó, Z Goretsky, ou seja, está dizendo de que família ela era. Está declinado aqui. Então a Joana, o sobrenome de solteira da Joana era Goretsky. Em seguida também informa o nome da mãe, como a gente já viu, a palavrinha lat, significando anos, aqui está, por extenso, o nome da mãe, e aqui aquele verbo mayasi, majasi, não sei como diz. Ok? A seguinte palavra é isso aqui, ó, essas quatro aqui. Vamos ver ela impressa. O que isso aqui significa? 1, 2, 3, 4. Aqui. A criança, sacramento, isso aqui tem a ver com Cristo, então fica fácil de entender que a criança, sacramento, batismo, ou seja, sacramento cristão. No mesmo dia a criança recebeu o sacramento do batismo. Vamos ver aqui. Aqui então, a criança no mesmo dia recebeu o sacramento. No dia, que dia ela recebeu? Aqui está dizendo no dia de hoje, aquelas expressões de tempo que nós já vimos lá quando mostramos dia, hoje, ontem, ontem, aqui, no dia de hoje. Podia dizer simplesmente hoje, mas eles dizem no dia de hoje. Aqui tem uma novidade.
presed, que a gente já viu significa antes, no caso perante. Perante quem? Perante o padre. Essa letrinha aqui não parece, mas é a letra K, que é a palavra em polonês para padre. Tá? Ela aqui também de novo, ó, no final. Padre Jan Pomichowski. Está aqui ele assinando, ó, Jan Pomichowski. Então está dizendo, não é comum também. Às vezes simplesmente diz que a criança nasceu, não diz quem foi o padre. Aqui está dizendo quem foi o padre, né? E aí vem essa expressão aqui, ó, Nadami zostalo imien. Vamos vê-la aqui, escrito aqui. Ele foi dado um nome, ele foi imposto o nome. Voltamos no registro para ver. Aqui, ó. Então, Nadami zostalo imien, ele foi dado o nome de Francisca. Quando a criança tem 2 nomes, ou mais raramente 3, vão aparecer também aqui todos os nomes da criança. E aí acontece aquela coisa no Brasil, que a pessoa tinha, digamos, vamos supor, Francisca Valéria, e no Brasil ela não gostava de Valéria, ficou só Francisca. E aí a pessoa descobre que a pessoa tinha 2 nomes diferentes. Depois disso, a outra palavra que vem chave é essa aqui, Rodzikami Jego Krzenstemi Billy. Isso significa, aqui, isso aqui está dizendo que os padrinhos, né, obviamente aqui, ó, a palavra é referente a cristão, Cristo. Então os padrinhos de batismo foram, e aí então vem o nome dos padrinhos. Né? Aqui tem uma dica, essa palavrinha aqui, antes do nome do padrinho, está dizendo o supra mencionado, o acima mencionado, porque o Mikolai, que está como testemunha, também está aqui como padrinho. Vejam que aqui ele está declinado como Mikolai Ruminskiego, e aqui ele não está declinado. Então, além do Mikolai, foi também a Konegunda Wierzbowski. Geralmente não dá a idade das testemunhas ou não diz qual é a relação. Às vezes pode acontecer que vai dizer, por exemplo, Mikolai Ruminski e sua esposa, né? Fulano de tal. Então, se aqui não está dizendo, é porque essa Konegunda não era a esposa dele. Aqui neste exemplo está dando a profissão deles, isso também não é muito comum de aparecer, geralmente diz só o nome e sobrenome das testemunhas. E ainda está dizendo que os dois, além de serem agricultores, eram deste lugar, Dobrzejewicz. Ok? Depois disso vem a informação, aqui, essa informação, depois disso aqui, Act 10, vamos ver aqui. Vem isso aqui, com esse palavreado, né? Significa esse registro, foi lido em voz alta para os presentes, para as testemunhas, aqui, né? A palavra, né? Testemunha aqui, desviado com, né? Você vai ver que aparecem essas palavras aqui, psat, que se não me engano é escrever, psatnia, ou seja, não sabia escrever. Geralmente o fechamento é esse. O ato foi lido aos presentes e testemunhas, os quais não sabiam assinar, ou então somente uma testemunha sabia assinar, ou somente o pai sabia assinar, mas são um fechamento só assim que é padrão em todos e não tem muita informação para oferecer mais dados. E aqui no final tem essas informações aqui, geralmente sobre o padre. Então vamos ver aqui o que elas são. Então essas palavras aqui no final do registro significam isso aqui. A letra K é a abreviatura dessa palavra, né? Às vezes, além dessa palavra, pode aparecer esta outra aqui de baixo, né? Ou essas outras aqui. Eu não sei exatamente as traduções, né? Pode ser padre, sacerdote, vigário, pároco, diácono, ou seja, pessoas na igreja que exerciam uma determinada posição que lhes autorizava a fazer o registro de nascimento. Tá? E logo depois da palavra aqui embaixo, vocês estão vendo isso aqui, ó, essa última linha aqui. Essa última linha significa isto aqui. Significa o responsável, o administrador, o guardião dos registros civis. Porque nessa época os padres acumulavam também a função de serem os administradores, os responsáveis pelos registros civis. Às vezes não consta essa palavra de baixo, aqui vai dizer somente padre fulano de tal, pároco, vigário ou o que ele fosse, né? E isso aí encerra então a última palavra do registro, né? Então vamos ver aqui agora, retrocedendo, vamos fazer uma retrospectiva de tudo que a gente leu. Lugar, aconteceu em, lugar, dia,
25 de outubro de 1860, ano, na hora terceira, após meio-dia. Compareceu Tomasz Magrowski, agricultor, idade 26 tendo, e na presença de Nikolai Ruminski, de idade 29, e Jan Wierzbowski, idade 26 contando, agricultores em Dobrzhajew, apresentou-nos uma criança do sexo masculino, declarando que é nascida em Dobrzhajew no dia de ontem, na hora 2 da manhã, filha, subentendido que filha de sua legítima esposa Joana, cujo nome de família de solteiro era Goretsky, com idade de 26 anos contando. A criança, no mesmo dia, recebeu o sacramento do batismo aqui, perante o padre Jan Pomieszowski, e lhe foi imposto o nome de Francisca. Os padrinhos foram o acima mencionado Nikolai Ruminski e Konegunda Wierzbowska, agricultores em Dobrzhajew. Este ato foi lido aos presentes e testemunhas que não sabiam assinar. Padre Jan Pomieszowski, pároco de Dobrzhajew e responsável pelos registros civis. Bom, então essa aí foi a tradução livre, para a gente identificar as palavras-chave e chegar nessa tradução. Eu gostaria de dizer para vocês, para não desestimularem de aprender, que a primeira vez que eu vi esse registro eu tive que olhar ele umas 6 ou 7 vezes até achar onde estava escrito o nome das pessoas. Como tudo na vida, é aprendizado, e eu acho que assim que o fato de aprender traz uma alegria enorme quando você consegue, por suas próprias pernas, no seu caso por seus próprios olhos, você consegue aprender e traduzir, né, com uma grande alegria os registros dos seus ancestrais, registros de nascimento, registros de casamento e de falecimento. O que nós já vimos aqui de palavras que são comuns, que também vão aparecer nos registros de falecimento, né? O de casamento é um pouco mais extenso, tem mais coisas, mas são palavras assim essenciais, palavras-chave que vão permitindo esse aprendizado, né? Além do que está aqui, eu vou mostrar também os links para o site, onde tem outras palavras, e cabe dizer também que esse formato, que também é chamado de formato napoleônico, ele começa a aparecer geralmente a partir de 1815, 1820 em diante. Um pouco antes disso, ainda em polonês, eles tinham uma formatação um pouco diferente. Mas isso não é uma coisa com que as pessoas devam se preocupar agora, porque pela época em que os nossos ancestrais começaram a vir para a Polônia, nós vamos começar a achar primeiro os registros de 1850, 1870, e só quando a gente começar a avançar ou retroceder na história dos nossos ancestrais, é que nós vamos achar registros escritos no formato mais antigo, e só então a gente vai começar a se preocupar como eles apareciam. Ok? Eu vou passar aqui então agora na página onde tem os links, onde aparecem esses outros detalhamentos desses tipos de arquivo. Bom, estamos aqui então nessa página, que eu já falei em outro tutorial. Ela foi criada para arquivar o que nós tínhamos lá no grupo poloneses, né? Está aqui o site geral. Você vai vir aqui em 2 lugares. Vai vir aqui em tudo a ver com a língua. Então você vai ter aqui este arquivo aqui, Aprendendo Polonês, onde vai estar lá aquela tabela de numerais, de profissões, de meses, de relações de tempo, de palavras que costumam aparecer em registros de nascimento, de casamento e falecimento, e que permite familiarizar. O outro vai estar neste aqui, Utilidade Geral. Né? Então nós vamos ter aqui nesses 2 últimos aqui, ó, registro de casamento e registro de nascimento, né? Aqui também você vai ver essas mesmas dicas e mais algumas que eu apresentei nesse site, mostrando inclusive como eram os registros de nascimento no formato mais antigo, para quem quiser se aprofundar, né?
São ferramentas que vão ajudar vocês a descobrir mais dados sobre os registros. Okay? Espero que tenham gostado e que possa servir para vocês terem o prazer de poderem traduzir seus próprios registros. Okay? Quem não conseguir, obviamente mais tarde, há sites nos Estados Unidos e na Polônia que oferecem também ajuda em tradução, mas acho que a pessoa deveria se esforçar um pouquinho e tentar aprender, até mesmo como uma forma de homenagear os nossos ancestrais, traduzindo os seus registros de nascimento e casamento e até mesmo de falecimento. Obrigado por assistirem e até a próxima.